Queridas, amados e amadas, tudo bem com vocês? Quem fala novamente, né? Percebam pela presença, né? Quem fala com vocês é de novo o professor Matheus Lobac, tá? Professor de História, tá? E eu tô com o objetivo aí hoje de tentar ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre a Segunda Revolução Industrial e o processo de imperialismo que aconteceu durante toda a Europa do século XIX. Né? Nas nossas últimas aulas, a gente falou sobre o período napoleônico, né? Aí Napoleão na França até 1815, todas as transformações que aconteceram no continente europeu durante esse período. E logo depois a gente chegou aí no momento de conversar sobre as revoltas liberais que aconteceram durante toda a Europa, ali por certo dos anos de 1830, 1820 e 1848, né, a chamada Primavera dos Povos. Então a gente está vendo uma Europa, o século XIX, inclusive alguns historiadores classificam, né, esse período como o que a gente chama de o longo século XIX. Porque quando você analisa o século XIX, não parece que foram 100 anos, parece que foram uns 300. Pela quantidade de coisas que aconteceram, não só na Europa, como também na América. Por exemplo, no século XIX a gente consegue destacar tudo isso que eu já destaquei dentro da Europa, mais ainda a gente consegue destacar na América a expansão norte-americana, a gente consegue destacar na Ásia a industrialização do Japão, a gente consegue destacar inclusive a independência da América Espanhola, a independência do Brasil, a formação do Império do Brasil, a proclamação da República do Brasil. Então, é uma mudança constante dentro da Europa nesse período, dentro da América, dentro da Ásia, que faz parecer com que esse século teve aí uns 300 anos de duração, né? Parece que aconteceu tudo o que era para acontecer durante esse período. E uma das coisas muito importantes foi basicamente a Segunda Revolução Industrial e o movimento, né, do imperialismo na África e na Ásia, que basicamente são dois grandes antecedentes para um dos maiores conflitos armados da história do mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. A Primeira Guerra Mundial, que na época representou um conflito armado que não se via na Europa desde Napoleão. Napoleão foi derrotado em 1815. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, então 99 anos de diferença de um conflito para o outro. E, né, então, relativamente, a Europa não vivenciava um conflito desse tamanho, né, há muito tempo. E óbvio que isso tem antecedentes, né? Ninguém passa a odiar um ao outro da noite para o dia. Então, basicamente, a gente vai falar hoje sobre isso. A gente vai falar sobre uma expansão capitalista pela qual a Europa passou durante o século XIX, que trouxe, obviamente, muitos recursos para o continente, da mesma forma que também trouxe uma série de conflitos, né, em relação ao imperialismo afroasiático, né, a dominação que esses países fizeram do continente africano e do continente asiático. Né? No caso, aí tem a formação de protetorados, a formação de colônias, de fato, que a gente chama de neocolonialismo, né, europeu. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. Me acompanhe aí com calma, com tranquilidade, tá? Mas antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje, você está vendo essa aula aí, provavelmente estou gravando no dia 8 de junho, tá? 8 de junho, aí a data histórica escolhida foi 8 de junho de 632 depois de Cristo, porque é uma data histórica no calendário islâmico, né? Marca a morte de Maomé, né? Maomé morreu aí no ano de 632, dando início aí a uma expansão muçulmana que acabou atingindo até mesmo a Península Ibérica durante muito tempo, foi dominada pelos chamados mouros. Então, a data de hoje é muito importante porque é uma data grandiosa no calendário muçulmano. Mas vamos lá. Então, no século XIX, tem até as imagens aí para vocês, a Europa passava por uma expansão capitalista, tá? Essa expansão capitalista que a gente denomina como participante da Segunda Revolução Industrial, né? Se a Primeira Revolução Industrial trouxe as transformações como o crescimento da indústria têxtil, a formação ali ainda das maquinofaturas, mas ainda necessitando muito de um trabalho humano, no século XIX, né, isso ampliou. Ampliou até porque a concorrência industrial era maior. Você não tinha só mais a Inglaterra como senhora das indústrias do mundo. Você já tinha uma competição da Alemanha, recém-formada em 1871, já tinha uma competição da França, industrializada lá com Napoleão, como já havia também uma concorrência italiana, né, que se unificou lá com o Conde Cavour e o Vittorio Emanuele, da mesma forma também. Havia uma concorrência até mesmo belga. Então,
já tinha outros países que tinham se industrializado e ofereciam uma certa concorrência, tá, para com os alemães, né? Com os alemães não, para com os ingleses. Então a segunda revolução industrial ela marca agora uma expansão do industrialismo por toda a Europa. Então não fica mais restrito somente à ilha inglesa lá no Reino Unido. E aí por isso você tem um crescimento do mercado externo, um crescimento das exportações. Até porque na segunda revolução industrial, não vou ficar aqui entrando em pormenores das discussões técnicas do período, é muito mais aqui a minha função é um contexto histórico, né? As funções técnicas vocês teriam com um professor de geografia, teriam, não terão, ou já tiveram, né? Depende aí o tempo verbal. No final das contas, você tem um crescimento do mercado externo muito grande, porque as duas formas de produção da segunda revolução industrial, que foram justamente o Taylorismo e o Fordismo, principalmente o Fordismo, baseado na produção em massa para o consumo em massa. Então, inclusive, a grande imagem do Fordismo, né, são as linhas de produção que aceleravam a produção, como vocês podem ver aí na imagem, né, principalmente essas linhas de produção que eram para fazer veículos, né, fazer carro. O carro era o grande símbolo. O carro e a estrada de ferro eram os dois grandes símbolos dessa revolução industrial. Então, tem até a imagem do Ford T, que era o carro do Henry Ford, né, que se orgulhava, a montadora se orgulhava de dizer que era o carro que era produzido mais rápido no mundo. Então, a montagem dele demorava pouco tempo. E a linha de montagem era feita dessa forma. Você tinha a formação da alienação do trabalhador, né? E aí o cara tinha a função, sei lá, botar a roda, apertar a porca, botar a porta do carro. Ele não tinha muitas outras funções mais. Então, basicamente, o trabalhador exercia uma ou duas operações só na linha de montagem, né? Aquela charge clássica aquela tirinha, na verdade, que você tem um trabalhador conversando com outro na linha de montagem, ele fala: pô, eu vou sair, eu vou me aposentar amanhã. Aí pergunta: pô, o que você vai fazer então? Ele falou: pô, vou andar até o final dessa linha da montagem e descobrir o que eu estou fazendo aqui há 19 anos. Porque basicamente não sabia. O cara, quer dizer, isso é um exagero, né, da tirinha para justamente exagerar, o que a gente chama de hipérbole, né? Para justamente você ter aquela noção de que o trabalhador está alienado. E de fato estava, né? Os trabalhadores acabaram perdendo o controle do processo produtivo. E aí, no final das contas, a produção ficava a cargo, a comando do empresário, do chefe da indústria, e era marcada principalmente por essas linhas de montagem, o que aumentava muito a produção. Então, só para você olhar essa imagem aí da garagem com vários Ford T, né? Então, você fazia uma montagem muito rápida dessas coisas, inclusive em grandes quantidades. Mas é aquilo, no final das contas, não tinha variação, né? Então, não tinha, por exemplo, hoje você vai comprar um carro, é uma eternidade para o carro chegar para você, porque você pode botar sensor de ré, cor do carro, o banco que esquenta, o banco que levanta, o media nave ou não tem media nave. Nessa época não tinha isso, era todo mundo Ford T, preto, da mesma cor, do mesmo tamanho, não tinha variações específicas. Você chegava na loja e comprava um Ford T. A mesma coisa com roupa, a mesma coisa com tudo. Tá? Então, no final das contas, você tinha não sei a palavra, mas enfim, você fazia uma produção uniforme, tá, das coisas. E esse capitalismo, obviamente, gerava um aumento do mercado externo, então cada vez mais você exportava para fora, até porque você tinha uma produção muito grande, essa produção não conseguia mais ficar restrita só ao seu país, porque tem um problema, né, que é a limitação populacional, né, a população não cresce junto com a produção, até porque a pessoa para ficar madura para trabalhar demora aí, naquela época, pelo menos uns 12, 13 anos. Então, no final das contas, você tinha um crescimento da produção, mas obviamente o crescimento populacional não acompanha. Para um ser humano nascer, ele precisa de 9 meses. E isso demanda tempo. Em 9 meses você tinha feito 3.000 Ford T. Então, no final das contas, você tinha um aumento da produção do mercado externo. Você crescia cada vez mais a produção, você não tinha que vender para fora. E aí isso fortaleceu o que a gente chama de capitalismo monopolista. Esse tipo de capitalismo, né, que a gente chama de monopolista, ele é marcado principalmente pelo controle do mercado, né? Então, basicamente, você tem alguma forma de evitar concorrência, né? Então, tentativas de se evitar o que se chama, né, no liberalismo de livre concorrência. Então, são várias formas que você tem de monopolizar a produção. Você pode monopolizar pelo Estado ou pelas grandes empresas, né?
pelo Estado. Normalmente quando o Estado monopoliza a produção, não está dentro de uma expansão capitalista, está mais de uma expansão de Estado, é uma parada um pouco diferente. Quando você tem um monopólio feito pelas grandes empresas, que é o que acontece aqui no século XIX, então é um monopolismo privado, né? E basicamente eram três grandes formas que essas empresas tinham de controlar os seus mercados: ou o trust, ou o holding, ou o cartel, que está escrito aí. O cartel, que é o mais fácil de todos de se fazer, mas que na maioria dos países é declarado como algo ilegal. O cartel é basicamente quando as empresas sentam, conversam entre si e decidem por um preço específico igual para todos. Então as empresas sentam e falam assim, a gente vai cobrar quanto? Eu vou cobrar 2.000 para todo mundo, mesmo preço. Por exemplo, quando eu fui fazer autoescola, quando eu tinha 18 anos de idade, todas as autoescolas da minha cidade cobravam exatamente o mesmo preço. Todas. Eu não posso comprovar que isso é um cartel, mas supostamente isso aparenta muito que exista um acordo entre essas autoescolas para que não haja variação de preço e evite a concorrência. E no final dos contos você faz a autoescola que é mais perto da sua casa. Porque não tem variação de preço. O preço é igual para todo mundo. Então é até complicado, né, de você parar para pensar. Isso na maioria dos países é proibido, tá? Porque isso é entendido como algo criminoso. Faz muito isso é traficante de droga, né? Faz o que a gente chama de cartel. Pablo Escobar, por exemplo, o mais famoso de todos, aí no cartel de Medellín, que ele basicamente tabelava o preço da cocaína no mundo todo. Então, pelo cartel dele, todo traficante de cocaína da Colômbia vendia pelo mesmo preço, em forma de cartel. Da mesma forma que você pode fazer isso também com outras drogas. Mas acabou ficando famoso, cartel de Medellín, cartel de Cali e tudo mais. E, por exemplo, você tinha até mesmo informação disso em relação a outros produtos, como você tinha em parada de lâmpada também, que todo mundo só podia vender pelo mesmo preço. O trust e o holding já são umas técnicas um pouquinho mais apuradas, né, que você já liga mais com o mercado financeiro. O trust é quando você passa a comprar as empresas que fazem a sua concorrência. Então você evita que haja concorrência com você, porque você basicamente controla tudo. Só que você compra de fato a empresa, incorpora ela. O holding já é quando você compra parte das ações. Então normalmente você forma grupos no holding. Então você faz, por exemplo, a Coca-Cola Company. Você tem várias empresas que compõem a Coca-Cola, porque as ações são controladas pela Coca-Cola, mas são vários CNPJs e várias empresas diferentes. Então você tem a parte que faz refrigerante, você tem a parte que faz roupa, você tem a parte que faz chinelo, você tem a parte, entendeu? Coca-Cola normalmente ela compra parte das empresas que apresentam concorrência a ela. Como no caso do Rio de Janeiro ela comprou o Mate Leão, como no caso do Nordeste ela comprou o Guaraná Jesus, comprou Del Valle, comprou algumas empresas de água também. Então qualquer concorrência que se apresentasse a Coca-Cola, ela vai lá e passa a controlar aquela empresa através das ações. No caso, por exemplo, também de higiene pessoal, quase todos os produtos que você compra na farmácia são, na maioria das vezes, controlados pela P&G, a Procter & Gamble. Então você compra Gillette, você compra desodorante, você compra lenço umedecido, tudo da P&G. Então, essas formas de controle eram para evitar concorrência, né? Até porque a gente está falando de um capitalismo que está se estruturando, que está crescendo cada vez mais. E, obviamente, essas formas de evitar a concorrência também visavam aí o que a gente chama de expansão para o mercado externo. Essa expansão para o mercado externo que marcou o período imperialista. Mas é aquilo, essa segunda revolução industrial também trouxe um outro problema. Que outro problema? Ela aumentou a exploração sobre os trabalhadores. Porque se você aumenta as fábricas e aumenta a produção, também era necessário que se aumentasse o ritmo de trabalho das pessoas que ali estavam. Então o operariado passou a sofrer cada vez mais, principalmente com regimes de trabalho longos, de 14 a 15 horas por dia, sem o menor tipo de segurança dentro do trabalho, então respirando carvão, respirando fuligem de aço, dilacerava o pulmão todo do cara, ao mesmo tempo que também não havia nenhum tipo de direito trabalhista, então você não tinha formações, você não tinha férias, não tinha salário, descanso semanal remunerado, você não tinha nada disso. Então, é óbvio que a luta dos trabalhadores também se intensificou, tá? A luta dos trabalhadores muito marcada ainda lá no século XVIII pela tradição do Ned Ludd, do ludismo, cartismo também em inglês, e havia um crescimento dessa organização trabalhadora para justamente diminuir essa opressão que sofriam sobre o trabalho. E aí, no século XIX, surgiram o que a gente chama de doutrinas sociais do século XIX, que eram basicamente
novas formas de se pensar o trabalho, novas formas de se pensar a classe operária, que acabaram ganhando muita força. Inclusive, inspiraram revoluções no século XIX, como foi o caso da Revolução no século XX, como foi o caso da Revolução Russa, como foi o caso da Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução do Vietnã. Então, todas essas expansões de luta operária que começaram a ganhar força ali no século XIX. Dentro dessas teorias e doutrinas sociais, né, que existiram, a gente destaca principalmente 4. Né? No caso, o que a gente chama de socialismo utópico, o que a gente chama de socialismo cristão, o que a gente chama de socialismo científico ou marxismo, o que a gente chama de anarquismo. Né? Na verdade, os dois únicos que propõem de fato uma transformação revolucionária dentro da sociedade, né, no sentido mesmo da palavra revolução, foi o socialismo científico e o anarquismo. Né? O socialismo utópico, na verdade, ele nasce dentro do pensamento dos grandes produtores, obviamente aqueles que ainda se preocupavam com o ritmo de exploração pelo qual os seus trabalhadores passavam. Inclusive, 2 grandes nomes, né, desse período aí, o Robert Owen e o Charles Fourier, que aí pensavam basicamente a forma como a exploração acontecia dentro das suas fábricas. E aí, obviamente, com as críticas pesadas que sofriam, né, sobre a exploração que os trabalhadores tinham, sobre a forma de vida pesada que caía sobre eles, começam a formular um pensamento que defendia uma harmonia entre patrões e empregados. Então, eles defendiam uma forma de trabalho onde ainda assim haveriam patrões, ainda assim haveriam empregados, mas haveria uma harmonia entre eles, evitando a exploração. Inclusive, viveriam dentro dos mesmos locais. Né? O Fourier, inclusive, propôs o que a gente chama aqui de falancstérios. Falancstérios seriam construções onde trabalhadores e patrões viveriam juntos, prezando principalmente dentro desses locais uma reforma educacional para que no futuro não houvesse, né, nenhum tipo de exploração e que houvesse uma sociedade civil mais avançada. Mas obviamente não foi para frente, os falancstérios faliram depois de meses, porque basicamente ninguém queria abrir mão da exploração que fazia e os trabalhadores também não queriam mais sofrer com aquele tipo de exploração. Então, no final das contas, por que a gente fala de utopia? Né? Por que socialismo utópico? Porque não propôs nenhuma grande transformação dentro da sociedade, não propôs nenhuma grande mudança que trouxesse, né, de fato, algo de novo. Já o socialismo cristão, né, ele foi muito debatido por causa da encíclica que o Papa Leão XIII, na época, deixou claro, a encíclica Rerum Novarum, que na tradução do latim para o português significa das coisas novas. Então havia o que a gente chama das considerações da igreja sobre a causa operária. Na época, a igreja, muito criticada por não se posicionar sobre o assunto, decidiu que, né, já tinha passado a hora, é necessário um posicionamento. E aí, na época, o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica. O Papa normalmente emite 2 documentos. Uma bula, que é quando ele emite uma lei, de fato, que vale para todos os territórios católicos. Como vocês lembram, na questão da proclamação da República no Brasil, a bula Silabos, que proibia a maçonaria. Ou uma encíclica. Uma encíclica é uma sugestão que o Papa faz para os territórios católicos. E aí, na Rerum Novarum, ele discutia sobre a causa operária. Né? Ele admitia a exploração que os trabalhadores sofriam, admitia a opressão, admitia um trabalho pesado, mas, ao mesmo tempo, o Papa não chegava a propor, de fato, uma revolução social. Inclusive, ele condenava a revolução social. Dizia que a revolução social jogaria a sociedade na violência e na desordem. E que era necessário, na verdade, que houvesse finalmente um bom entendimento entre patrões e empregados, da mesma forma. Então, o Papa chegou a defender os atos de caridade que os patrões deveriam cumprir para com os seus empregados. Então, é defender muito mais que, no final das contas, houvesse caridade do que, de fato, algum tipo de transformação social. E aí tem até um trecho aí que eu botei da encíclica, né, da Rerum Novarum, das coisas novas, ó. A violência das revoluções políticas dividiu o corpo social em 2 classes e cavou entre elas um imenso abismo. De um lado, a onipotência na opulência, uma facção que, senhora absoluta da indústria e do comércio, desvia o curso das riquezas e faz correr para o seu lado todos os mananciais. Então, está falando dos patrões que acumulam tudo.
facções que, aliás, têm na sua mão mais de um motor da administração pública. Do outro lado, a fraqueza na indigência. Uma multidão com a alma descelerada, sempre pronta para a desordem. Então ele fala que as revoluções políticas trouxeram isso, uma classe patronal que só visa o acúmulo das suas próprias riquezas e, por outro lado, os trabalhadores que pregam sempre a desordem porque estão cansados daquilo. Então, o Papa meio que faz um apelo pelo bom entendimento entre as duas classes e pelos atos de caridade dos patrões em relação aos seus empregados. Já o socialismo científico, que foi muito defendido por esse rapaz que está aí para vocês, o senhor Karl Marx, juntamente com seu principal colaborador, o Friedrich Engels, ele já propõe uma revolução política e social. Aí já é um pouco diferente. Por quê? A ideia do Marx é que a história da sociedade se dividia como a história da luta de classes. Então, para ele, toda a sociedade, em toda a história, se dividiu na luta entre patrões e empregados, entre oprimidos e opressores. Então, ele acreditava que no século XIX, os oprimidos eram o proletariado, o trabalhador, enquanto que os patrões eram os opressores. Então, diferente de toda essa galera, o Marx acreditava o seguinte, que existiam duas instituições na sociedade. O que a gente fala que é uma infraestrutura, que é as relações de produção e a forma como essa sociedade produz riqueza, e a superestrutura, que são todas as relações sociais que se constroem a partir da infraestrutura. Então, no pensamento marxista, ele propõe uma revolução, né? Ele escreveu vários livros, entre eles o Manifesto do Partido Comunista, a Ideologia Alemã, Grundrisse, o primeiro volume do Capital, os outros dois são escritos pelo Engels a partir de escritos do Marx. Então, no final das contas, ele propõe o que a gente chama de revolução comunista, que é uma revolução do proletariado. Marx defendia que esse proletariado deveria atacar diretamente a infraestrutura e as relações de produção. Deveriam fazer uma revolução social, soltar os seus grilhões e lutar contra os seus patrões e tomar o poder, no que ele chamaria de ditadura do proletariado, que é um termo mal adaptado, porque na verdade ele não está defendendo um governo autoritário. Ele defende um governo onde os operários tomam o poder, passam a controlar o Estado e fazem com que a sociedade civil avance de tal forma que chegaria um momento onde não seria mais necessária a presença do Estado, e sim uma sociedade que se autorregulamentaria sem a opressão do trabalhador, sem a opressão dos patrões sobre os trabalhadores, ou seja, sem a opressão do homem pelo homem. Então ele prega, na verdade, o fim do Estado. Da mesma forma que o anarquismo, que está aí para vocês o símbolo do movimento anarquista, o anarquismo propunha, de fato, o fim do Estado como um todo. Então, enquanto o marxismo defendia, na verdade, que deveria haver uma tomada de poder pelos trabalhadores e que os trabalhadores precisavam controlar o Estado para que depois houvesse o fim do Estado, o anarquista já é mais radical. Ele defende o fim imediato do Estado, através de uma revolução social dos trabalhadores que trariam justamente o fim da exploração do homem pelo homem. Então, é uma parada um pouco mais violenta, né? Um pouco mais radical, um pouco mais tomada de ação. Mas é aquilo, no final das contas, os dois defendem revoluções políticas e revoluções sociais. A única diferença é, inclusive, defendem o mesmo fim, que é o fim do Estado. A única parada é como chegariam lá. Então, no final das contas, todas essas doutrinas sociais, elas estão defendendo o que a gente chama de luta dos trabalhadores, uma luta contra a opressão, uma luta contra a exploração que eles sofriam. E aí, esses trabalhadores, né, naquele momento, como eu disse, a exploração cresceu da mesma forma que cresceu também as indústrias. Então, no final das contas, como você teve um crescimento industrial muito grande, também crescia a exploração que esse trabalhador sofria no século XIX dentro da Europa. E aí, por isso, chegou um momento em que o mercado europeu se encontrou inflado, se encontrou inchado. No final das contas, você não tinha mais como vender tanto para a Europa, porque todo mundo já tinha basicamente tudo que vendia dentro da Europa e não precisava mais daqueles produtos. Então, era necessário se encontrar novos mercados, né, dentro daquele contexto. Inclusive, o industrial francês, na época, o Cecil Rhodes, ele dizia justamente isso, né, que a ideia era que levasse para a África e para a Ásia aquilo que de sobra tinha na Europa, que era a produção industrial, e que era necessário que eles alcançassem nos dois continentes o que sobrava lá, que era justamente o mercado interno.
Da mesma forma que teria também uma nova classe trabalhadora dentro desses novos continentes. Então, por isso, começou o que a gente chama aí de imperialismo afroasiático, em que esses novos países, né, como por exemplo a Alemanha, a França, Portugal, Itália e tudo mais, começaram a dominar novos territórios no continente africano, no continente asiático, como por exemplo a China e a Índia, né, no continente asiático, no continente africano, basicamente todo o continente. Vou até ter um mapa aí depois para vocês verem. E começaram a formar o que a gente chama de neocolonialismo. Eles não chegavam a dominar de fato esses novos países, mas criavam zonas de influência, como era o caso da Inglaterra na China, ou criavam protetorados, que era onde eles impunham uma certa presença militar, um certo controle das leis, como era o caso, por exemplo, da África do Sul. Então você tinha outras formas de exploração. Você não chegava de fato a invadir o país do outro, né? Isso aqui. Então você criava zonas de influência, protetorados, você criava outras formas de controle sobre esses territórios. Mas havia também, mas em menor escala, mas havia também as colônias de fato, que quando você invade, domina e passa a governar aqueles outros territórios ali. Como se fazia, por exemplo, o Congo, né, que ficou sob muito tempo sob domínio belga, ou Angola, que ficou sob domínio português, Moçambique também. Então, você tinha colônias, protetorados e zonas de influência. Isso ficou um pouco definido no que a gente chamou da Partilha da África, a Conferência de Berlim, que tem uma imagem aí para vocês representando. Nessa conferência, lá em 1885, os principais representantes desses países, né, no caso aí Alemanha, Itália, Portugal, França, Inglaterra, sentaram e dividiram entre eles a África. Dividiram, sentaram assim, pegaram um mapa, abriram, tipo assim, ó, esse aqui do lado aqui vai para você, esse lado aqui vai para você, esse outro lado aqui vai para você. Como se no final das contas não tivesse ninguém morando lá, né? Como se o território não fosse de ninguém. E a desculpa utilizada por esses países para fortalecer o imperialismo afroasiático era a missão civilizatória, né? Eles argumentavam, dentro daquele momento, que havia o chamado fardo do homem branco, que a Europa, como era mais desenvolvida, a Europa, como era, né, economicamente mais poderosa, deveria levar para a África e para a Ásia esse desenvolvimento, esse crescimento, essa produção industrial e tudo mais. Isso é o que a gente chama de evolucionismo de Spencer, que era um pensador daquela época, que criou essa ideia de que existiam sociedades mais desenvolvidas e mais evoluídas do que outras. Isso ganhou tanta força naquele momento que entrou em contato com as ideias do Charles Darwin, da teoria da evolução, e vivenciou o que a gente chama de darwinismo social, aquela ideia de que o homem branco é mais evoluído do que os outros homens, e por isso deveria levar essa evolução para o resto do mundo. Então é uma forma de racismo, é uma forma de preconceito, e inclusive uma forma muito grande de exclusão social. Mas durante aquele momento era o que ganhava força. Então eles dividiram entre eles, basicamente, o continente africano e o continente asiático. Isso, inclusive, gerou muitos conflitos. Na China, por exemplo, gerou a guerra do ópio, gerou a guerra dos boxers. Na Índia, gerou a guerra dos boeres. Então, teve muita treta que aconteceu por causa disso, porque, basicamente, essa galera foi lá, invadiu esses continentes e passou a exercer domínio sobre eles. Por exemplo, a guerra dos boxers na Índia foi uma guerra liderada por causa do boxer, era um jovem indiano, né? Os jovens indianos que eram recrutados para lutar durante o exército britânico. Mas aí eles não aceitavam lutar porque o cartucho da arma era feita de carne bovina. E para você tinha que rasgar com a boca. Então, isso obviamente para a maioria hindu era um problema porque os animais, a vaca, o boi, são considerados sagrados para essas religiões. Então, teve uma guerra por causa disso. Ou no caso da China, que houve a guerra do ópio, pela comercialização de ópio dentro do continente, né, que o governo chinês queria proibir. Ou a guerra dos boxers também, que foi uma questão mais nacionalista, de uma galera que não queria aceitar mais a dominação inglesa. Então, houve uma forma complicada, né, de se dominar esses países. Foi marcado principalmente pela violência e pela dominação política. Mas ainda assim, a desculpa que se utilizava para isso tudo era o fardo do homem branco, entendeu? De que o homem branco tinha uma missão civilizatória de basicamente liderar o crescimento dessas populações. Ainda houve o caso, por exemplo, do Japão, que abriu as portas, né,
para a entrada dos Estados Unidos, para poder justamente ajudar na sua industrialização, mas logo depois, ainda no ideal nacionalista, os japoneses eles expulsaram basicamente os norte-americanos. O imperialismo norte-americano foi concentrado na Ásia e principalmente aí no Japão, né? Isso aí no Japão é conhecido como Revolução Meiji. Naquela época o imperador Meiji foi responsável pela industrialização japonesa, que contou com muito auxílio dos Estados Unidos da América. E aí tem para vocês um mapinha da colonização africana, né? Que aconteceu. Se vocês repararem, essa parte aqui, inicialmente em vermelho, calma aí, era a dominação francesa, tá vendo? Então a França, eu não vou marcar não, porque vai ficar muito ruim, porque tem muito país aqui. Então a França pegava o que a gente chama de África Ocidental Francesa, que é Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Camarões, a outra Guiné, Marrocos, Tunísia, Argélia, que na verdade foi a região de mais conflito com a França, né? Depois ainda a independência da Argélia. A Inglaterra ficava aí com a África do Sul, aqui a parte da Rodésia, o Sudão, a Somália, a Nigéria. Já a Alemanha pegava, cadê a região alemã? A África Oriental Alemã, a África também de Sudoeste, que eram dominações alemãs. Portugal ficava com Angola, Moçambique. A Bélgica ficava com o chamado Congo belga. Inclusive os belgas foram responsáveis por introduzir no continente a mutilação como forma de punição, aquela ideia de robô corta o braço. Foi um dos mais sanguinários reis da história da Bélgica, o Leopoldo II, né? Leopoldo II, que foi responsável pelo massacre, pela mutilação e pela morte de milhares e milhares de congoleses. E pouquíssimas pessoas falam da crueldade que foi a violência e o governo do Leopoldo II. Um verdadeiro fascínora, genocida que governou sobre o Congo belga nesse momento. Aí tem, enfim, países italianos independentes, basicamente eram o Egito, a Libéria e a Etiópia. De resto, todo mundo ficava sob dominação de algum país. E aí, inclusive, tem algumas pessoas que argumentam que foi na Conferência de Berlim que eles fizeram as chamadas linhas retas da África, né? As divisões do território. Mas, na verdade, essas divisões territoriais aqui elas foram mais aproveitadas do que criadas. É claro que houveram divisões que foram criadas e aí por isso acabou, né, gerando um conflito que até hoje existe dentro da África, que se juntou muita gente que era inimiga, né? Então, no final de contas, você botou ali junto muitos povos muitas tribos rivais, muitas tribos que não se entendiam há muito tempo. Isso acabou gerando uma série de guerras civis dentro da África, como por exemplo a questão lá de Ruanda, que você juntou os Tutsis e os Hutus e tudo mais. Que até tem um filme muito interessante sobre isso, Hotel Ruanda, que conta uma história verdadeira. Enfim, no final das contas, o que houve foi uma geração de conflito muito grande dentro do continente africano, porque se misturou muita gente que não se entendia, apesar de que eu disse, as divisões territoriais foram muito mais aproveitadas, aproveitaram coisas que já existiam muito mais do que criaram novas divisões. Então, já tinham reinos que tinham se misturado, reinos que estavam dominando uns aos outros já há muito tempo, eles só aproveitaram essas divisões. Mas, no final das contas, o que isso gerou foi conflito dentro do continente africano, o aumento de uma exploração e, principalmente, um crescimento da pobreza. Porque essa exploração foi extremamente violenta, essa exploração foi extremamente cruel e os trabalhadores africanos sofreram muito na construção de estradas de ferro, na construção de indústrias, em que não havia nenhum tipo de direito, não havia nenhum tipo de fiscalização que já havia na Europa. No final de contas, você só tinha violência, você só tinha uma exploração bem cruel sobre o que acontecia sobre esses trabalhadores africanos. E até alguns filmes sobre esse período. Um dos filmes mais interessantes sobre esse momento é A Sombra e a Escuridão, que é um filme com Val Kilmer e Michael Douglas, que conta a história de uma ponte que estava sendo construída e duas leoas, no filme são 2 leões, mas na história real eram 2 leoas, começaram a atacar os trabalhadores dessas pontes. E eram 2 leoas assim, gigantescas para aquela época. E aí teve que contratar gente para ir lá matar e tudo mais. É a história real, mas é interessante. Enfim, então no final das contas você tem um aumento da exploração, você tem um aumento da violência, inclusive boa parte dos problemas pelos quais o continente africano passa até hoje, originam-se desse momento aí, desse momento de exploração e desse momento de racismo, preconceito e principalmente aí
uma dominação violenta sobre esses países. Então, no século XIX, o que eu estava falando, houve uma expansão capitalista. Essa expansão capitalista trouxe a segunda revolução industrial, o que acabou originando no aumento do mercado interno, no aumento do mercado externo e numa tentativa de monopolizar o capital, com os trusts, holdings e cartéis. Isso levou até um aumento da exploração dos trabalhadores, o que na Europa surgiram as doutrinas sociais do século XIX para combater isso, e por causa do inchaço industrial que a Europa passava, isso levou a uma expansão industrial para a África e para a Ásia, que marcaram principalmente uma exploração violenta e cruel, que era justificada através do fardo do homem branco, que era a missão civilizatória. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês aí, galera. Espero que possa ter sido bom e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu? Beijos!